Olá, é bom ter você de volta. Nós vamos ver uma questão relativamente simples relacionada à impugnação de decisões interlocutórias no processo de trabalho, mas que ganha um colorido diferente em vista das peculiaridades desse caso. Trata-se do agravo de instrumento em recurso ordinário 10.030.59 de 07/2017, cuja emenda traz que o recurso ordinário é cabível para a instância superior das decisões de tribunais regionais em processo de sua competência originária, desde que tenha um conteúdo terminativo ou definitivo, tal como preconizam os artigos 895, inciso 2º da CLT e 245 do Regimento Interno dessa Casa. No caso em tela, a decisão colegiada, que ao negar provimento ao agravo regimental, mantém o entendimento acerca da exceção de suspeição arguída pelos agravantes, tem natureza eminentemente interlocutória, referindo-se tão somente à questão incidental na ação principal, a demandar a insurgência da parte interessada no momento recursal oportuno, tal como disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Nesse sentido, é a súmula 214 do TST. Então, o que você tem? Inicialmente, é bom lembrar que o recurso ordinário é aquele recurso mais comumente utilizado para impugnar sentenças proferidas por juízes de vara do trabalho. Entretanto, em situações como a disposta no inciso 2º do artigo 895 da CLT, também é cabível recurso ordinário em vista de decisões dos tribunais regionais nos processos de sua competência originária. O caso mais comum é o da impugnação de decisões dos tribunais regionais no julgamento de ações rescisórias. Entretanto, também é possível vislumbrar outras situações em que é cabível o recurso ordinário de decisões de tribunais regionais, como esse é o caso. Entretanto, não se admitiu particularmente esse recurso ordinário em virtude de se tratar de tentativa de impugnação de decisão interlocutória. Um outro aspecto que chama a atenção já nessa classe processual é o cabimento ou a interposição de agravo do instrumento em vista de negativa de segmento de recurso ordinário. O recurso ordinário, em ambas as situações de seu cabimento, é um recurso de fundamentação ampla e, consequentemente, mais comumente, ele tem seu segmento conferido de forma simples. Consequentemente, há menos ocasiões em que o recurso é trancado e, consequentemente, a menor chance de se necessitar de um agravo de instrumento para destrancá-lo. Ou seja, quando ocorre alguma situação em que um recurso ordinário não merece segmento, o recurso apropriado vem a ser o agravo de instrumento direcionado à instância que originalmente seria competente para análise desse recurso. E nesse caso, esse recurso ordinário seria encaminhado ao TST, seria da competência do TST, e assim o agravo de instrumento será direcionado também ao TST. A questão principal que é resolvida nesse processo, nesse julgamento desse agravo de instrumento, é exatamente essa referida no parágrafo 2º do artigo 799 da CLT, que muito comumente é referida simplesmente como da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo de trabalho. Mas, na verdade, o que essa regra, o que esse princípio revela é irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no processo de trabalho. Ou seja, as decisões interlocutórias no processo de trabalho podem ser objeto de recurso, elas apenas não são recorríveis de imediato, diferentemente do que ocorre ou ocorria mais comumente no processo civil. Então, a oportunidade adequada para impugnar uma decisão interlocutória é quando se tem efetivamente a decisão definitiva naquela instância ou naquela fase processual, como, por exemplo, se tem nas decisões interlocutórias proferidas por julgadores na vara do trabalho. Apenas após a sentença que se vai poder discutir de forma mais aprofundada as eventuais decisões interlocutórias proferidas por aquele julgador, com exceção de algumas situações em que vem se admitindo um mandado de segurança. Para impugnação específica de decisões interlocutórias, como em que se confere tutela provisória. Mas esse é um assunto à parte. O que vale destacar nessa circunstância é de que o Tribunal Regional, o TRT da 2ª Região, examinou uma exceção de suspeição arguída pela parte que é agravante nesse caso. E o que se entendeu é que essa decisão, na exceção de suspeição, tem um caráter eminentemente interlocutório, consequentemente, só vai poder ser objeto de recurso apropriado quando houver oportunidade para a interposição de recurso específico acerca do pronunciamento na ação principal. Apenas para contextualizar esse caso, o que se tem é que houve uma ação civil pública processada no âmbito do TRT da 2ª Região, numa vara do trabalho vinculada ao TRT da 2ª Região,
e a parte rearguiu a suspeição do julgador na primeira instância, da vara do trabalho. Essa exceção não foi admitida pelo Tribunal Regional e, de forma subsequente, a parte depois arguiu a suspeição dos julgadores do Tribunal Regional. Essa exceção de suspeição também não foi admitida. E, em virtude dessa decisão, é que a parte interpôs o recurso ordinário. Entretanto, já no Tribunal Regional se entendeu que esse recurso teria sido interposto em vista de uma decisão de natureza interlocutória, consequentemente não passível de recurso imediato, tal como posto no parágrafo 2º do artigo 799 da CLT, e consequentemente teve seu segmento negado. A parte então interpõe o agravo de instrumento para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece e confirma os fundamentos do Tribunal Regional, no sentido de que essa decisão que examinou a exceção de suspeição no âmbito do Tribunal Regional tinha um caráter de interlocutório e, consequentemente, não poderia ser passível de recurso imediato. Vale destacar ainda que a súmula 214, de alguma sorte, repete o que é o conteúdo do artigo 799, parágrafo 2º, mas se dedica a especificar algumas situações particulares em que o recurso imediato é possível, como, por exemplo, quando há contrariedade à súmula ou à jurisprudência consolidada do TST, quando há reconhecimento de incompetência territorial que determine o envio do processo para outro tribunal regional. São questões, sobretudo, de ordem prática, que foram reconhecidas como a justificar a impugnação imediata de decisões de natureza interlocutória. Mas o importante destacar, então, é que a partir do que está disposto no artigo 799, parágrafo 2º, as decisões interlocutórias no âmbito do processo de trabalho não podem ser objeto de recurso imediato. E, consequentemente, só quando houver a oportunidade para o recurso da decisão definitiva é que essas decisões interlocutórias serão passíveis de impugnação específica. Para os casos em que há a possibilidade de impugnação específica, eu recomendo que você procure os vídeos nesse canal que tratam de mandado de segurança especificamente direcionados a essa impugnação. Eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o processo de trabalho e direito do trabalho. Peço que você deixe seu like nesse vídeo, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que tenham nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!